Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você neste domingo. Como é bom estarmos na presença do nosso Deus, na certeza de que foi Ele quem nos convidou para estarmos juntos hoje aqui. Apesar de ainda estarmos distantes socialmente e presencialmente, os nossos corações permanecem unidos na presença de Deus. E como foi bom no último fim de semana vermos algumas pessoas, alguns irmãos que fazem parte da nossa igreja, alentando um pouco o nosso coração, mas também aumentando a nossa saudade. É claro que são tantas pessoas em nossa comunidade que ainda faltam muitas famílias, muitos irmãos, muitas irmãs, muitos amigos para que a gente ainda possa ver, e com certeza nós conseguiremos, de pouquinho em pouquinho, matar a saudade de cada um, não é verdade? E hoje eu quero convidar você a entregar o seu coração a Deus, quero convidar você a unir a sua voz à minha e a tantos outros irmãos e irmãs, porque nós estamos na presença de Deus. Será que você pode dizer a quem está aí perto de você: olha, Deus te abençoe, vamos juntos louvar a Deus? Nós estamos na presença do nosso Senhor, meus irmãos. Amém! Louvado seja Deus! De todo o nosso coração, em Tua presença, Senhor. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, aí no louvor. Vamos lá. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, aí no louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar um só povo. Vamos lá, cantando bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, aí no louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, aí no louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar um só povo a proclamar, cantando bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar um só povo a proclamar, cantando bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. Amém. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor, de todo o nosso coração.
Nós queremos te dar hoje toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és merecedor. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, inclina para nós os seus ouvidos. Passado foi, na cruz nos redimiu, condenação não há, glória e honra ao que venceu. Santo é o Senhor, adorado Deus, exaltamos o teu nome, adoramos o teu nome. Cordeiro de Deus, passado foi, na cruz nos redimiu. Diga assim: condenação não há, glória e honra ao que venceu. Santo é o Senhor, adorado Deus, exaltamos o teu nome, adoramos o teu nome. Glória ao Rei que ressuscitou, és maravilhoso, ó Redentor, exaltamos o teu nome, adoramos o teu nome. Ele nos livrou dos pecados, limpou, e das trevas Ele nos salvou. Ele nos livrou dos pecados, limpou, e das trevas Ele nos salvou. Vamos lá, diga com fé. Ele nos livrou dos pecados, limpou, e das trevas Ele nos salvou. Ele nos livrou dos pecados, limpou, e das trevas Ele nos salvou. Glória e honra ao que venceu. Santo é o Senhor, adorado Deus, exaltamos o teu nome, adoramos o teu nome. Glória ao Rei que ressuscitou, és maravilhoso, ó Redentor, exaltamos o teu nome, adoramos o teu nome. Jesus, Senhor, nós te adoramos.
e confessamos o nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que é soberano sobre tudo e sobre todos, e o seu nome é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós te adoramos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, nós dizemos amém. Você pode dizer amém. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje. Fique nesta fé em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, que a paz esteja convosco. Eu gostaria de um momento de atenção de todos os irmãos e me dirigir a todos os membros da Igreja Evangélica da Paz. Me dirigir aos irmãos e às irmãs que fazem parte da nossa igreja. Esse é um pronunciamento oficial acerca do tempo que nós estamos vivendo e acerca de algumas perguntas que acabam surgindo durante esse período. Nós tivemos, se você se lembra bem, nosso último culto presencial lá no dia 15 de março. Quanto tempo! Naquele domingo, a igreja já estava um pouco mais vazia em razão das notícias acerca da pandemia, mas nenhum de nós, de nenhum modo, imaginava que estaríamos 5 meses depois ainda separados. Eu creio que você pensava assim como eu, que em coisa de 1 mês, 2 meses as coisas se resolveriam, mas não foi isso que aconteceu. Já se passam 5 meses e ainda estamos vivenciando essa pandemia, ainda estamos com números altíssimos de pessoas contaminadas e mortas no nosso país e, consequentemente, na nossa cidade. Mas antes de falarmos sobre a volta, eu gostaria de falar como que a igreja tem se organizado durante esse tempo. Então, desde o momento que a igreja parou, nós não paramos efetivamente. Os nossos cultos online estão acontecendo às quartas e aos domingos, tem sido feito com muito carinho, com muita dedicação pelos irmãos. Eu tenho certeza de que todos nós estamos sendo muito bem alimentados pela palavra de Deus. Amém? Todos os nossos ministérios, do primeiro ao último, estão funcionando também. Para os irmãos terem uma ideia, todas as quintas-feiras, ou seja, uma vez por semana, todos os líderes dos ministérios da igreja se reúnem com o pastor Joel, com a pastora Sandra, com os demais pastores e presbíteros para conversarmos, para orarmos, para definirmos as coisas da nossa igreja durante esse período. Claro que todos os nossos ministérios e todas as reuniões são feitas online, pelas plataformas, pelas ferramentas que nós temos à disposição. Meus irmãos, e aí surge uma outra questão. O que a igreja está pensando acerca da volta? Primeiramente, a igreja tem se preparado para a volta. O prédio da nossa igreja está sendo, de algum modo, reformulado. Aquele piso do nosso prédio, que já era muito bonito, ele foi completamente trocado. Ficou mais bonito agora, mas ele foi trocado principalmente pela facilidade que nós teremos a partir de agora de higienizá-lo, ou seja, é um piso mais fácil de limpar e, consequentemente, oferece menos risco de contágio e mais segurança para todos nós. Os banheiros estão sendo ampliados, estão sendo todos reformados, já em fase final, estão ficando muito bonitos. Os vestiários do batistério estão lindíssimos, todos novos. A igreja tem comprado uma série de equipamentos de segurança, álcool em gel e todas essas coisas. E mais do que isso, nós temos lido, temos feito consultorias acerca de protocolos de segurança, principalmente com os nossos irmãos que trabalham em hospitais, na área da saúde, estão nos auxiliando para a nossa volta. Pois bem, a grande pergunta é quando nós iremos voltar, se já temos uma data. Eu vou adiantar para os irmãos que nesse momento nós ainda não voltaremos. Não significa que as coisas não possam mudar. As coisas mudam muito rapidamente durante esse tempo. Mas ainda não temos segurança para voltarmos aos nossos cultos presenciais. Eu sei que muitos dos nossos irmãos da nossa igreja já voltaram, de algum modo, às vidas normais, não é mesmo?
Quando você anda por Ferraz de Vasconcelos, por São Paulo, você percebe as ruas cheias, as lojas cheias, o trem lotado, o metrô cheio de gente. São pessoas que foram levadas a voltar à vida normal, principalmente por necessidade do trabalho. Outras pessoas, por conta disso, também têm se reunido com amigos em casas, recebendo convidados em casa, o que não é muito recomendável no tempo que nós vivemos. Mas eu estou dizendo isso porque eu entendo, e nós entendemos como igreja, que isso pode nos dar uma falsa sensação de que a pandemia terminou e de que tudo voltou ao normal. E aí surge aquela pergunta, tudo volta menos a igreja? E aí você olha para as igrejas do seu bairro, da cidade, e todas elas voltam. Primeiro que não é bem assim. Muitas igrejas de fato já voltaram, mas muitas igrejas também não voltaram. E nós estamos enfrentando um fenômeno interessante, principalmente fora do país, que as igrejas voltaram mais cedo e já começamos a enfrentar aqui no Brasil. Igrejas que abriram as suas portas foram, infelizmente, surpreendidas por um número grande de pessoas que contraíram o Covid-19 dentro dos seus prédios. E nós não queremos isso, meus irmãos. Nós queremos voltar, queremos ter de novo a comunhão física uns com os outros, queremos conversar e como tudo isso faz falta. Eu que praticamente nasci na igreja, devo ter perdido pouquíssimos domingos ao longo da minha vida. E o domingo vai chegando, vai dando um aperto no coração, o domingo já não é mais o mesmo, os cultos online são uma bênção, mas de nenhum modo substituem o nosso culto presencial. E nós como igreja, como pastores, como líderes, sentimos isso e entendemos a angústia muitas vezes e também a ansiedade que cada um de vocês também tem sentido. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz assim na sua epístola aos Coríntios, capítulo 11, ele tem uma frase muito interessante que serve para o nosso contexto. Ele diz assim aos irmãos, esperai uns pelos outros. Esperai uns pelos outros. Se nós voltássemos hoje, primeiramente, não teríamos segurança para a volta. Provavelmente, teríamos um número grande de pessoas a contrair o vírus dentro da nossa igreja, e nós não desejamos isso. O terceiro ponto é que apenas uma parte da igreja poderia voltar. Imagine aquele irmão, aquela irmã que costumeiramente senta do seu lado, que tem mais de 60 anos. Você não o veria na igreja, você não a veria do seu lado. Imagine as nossas irmãs grávidas com bebês de colo. Imagine os nossos irmãos que estão passando por dificuldades de saúde, que estão acometidos por alguma doença. Esses irmãos também não voltariam. E o apóstolo Paulo diz assim, esperai uns pelos outros. Imagina o que seria um culto hoje, sem a presença na volta do pastor Joel e da pastora Sandra, porque os nossos pastores não voltariam nesse momento, porque já fazem parte do grupo de risco. Meus irmãos, eu sei que todos nós desejamos a volta e nós voltaremos em nome de Jesus, mas não nesse momento. Pode ser que a ansiedade, em alguns momentos, bata as portas do seu coração, como acontece comigo. A tristeza vem, não é isso? Mas vamos orar para que Deus continue nos dando paciência e perseverança para voltarmos no momento certo. Meus queridos irmãos, mais de 1.000 brasileiros ainda estão morrendo todos os dias por conta dessa doença. Meus irmãos, nós já perdemos pelo menos 4 dos nossos queridos irmãos que foram ceifados por essa doença. Outros irmãos estão doentes e continuamente temos orado por eles. Nós não queremos que essas coisas aconteçam conosco e por isso nós temos responsabilidade como igreja. Algumas igrejas voltaram, talvez você olhe no seu bairro e muitas igrejas parecem funcionar normalmente. Nós não devemos julgá-los, eu acredito, mas como igreja local, como a Igreja de Cristo, nós entendemos que temos uma responsabilidade com Deus e com cada um de vocês.
com cada ovelha que foi confiada ao nosso rebanho. Por isso pode acontecer que nós sejamos um dos últimos a voltarmos. Mas quando nós voltarmos, estaremos todos reunidos. Nenhum de nós ficará para trás. Por enquanto, vamos seguir a recomendação do apóstolo Paulo. Esperai uns pelos outros, até que tenhamos tranquilidade e segurança. Enquanto isso, continue orando, continue sustentando a Igreja de Cristo com as suas orações, porque nós podemos dizer, tanto os pastores, como os líderes e todos os membros da nossa comunidade, nós temos lançado diante de Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus te abençoe, continue firme nessa esperança e na perseverança, mas acima de tudo na paciência. Seja paciente. Você, irmão, você, irmã, ore a Deus. Entenda que esse é um tempo difícil, mas é um tempo que ficará para trás. Se Deus quiser, logo, logo estaremos presentes, unidos em comunhão na nossa igreja, que tanto faz falta para todos nós. Esperai uns pelos outros. Estamos esperando e a nossa vitória será certa em nome de Jesus. Fique com Deus e tenha uma boa semana na presença dEle. Amém. Louvado seja Deus, a paz, querido, querida. Oh, mais um domingo. Glória a Deus que nós estamos cultuando ao Senhor. Nós estamos juntos em fé, em comunhão, na certeza de que nós estamos fazendo aquilo que nós temos que fazer. Você está no lugar certo e na hora certa, realizando aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Afinal de contas, somos criados para o louvor da glória dEle. Nesse momento, eu quero convidar você a se juntar a mim em oração. Não somente a mim, mas com toda a nossa igreja, todos aqueles que estão conosco nesse culto. E nós vamos levar a Deus algumas necessidades da nossa comunidade de fé, da nossa igreja. Queridos, eu quero dizer que nós vamos continuar a orar pelo nosso irmão Carlos, o esposo da nossa irmã Luciana, ele que passou por uma intervenção cirúrgica no rim. O Carlos só tem um rim e ele precisa de cuidados com relação a isso. Vamos continuar a orar pelo servo de Deus. Também eu quero pedir que continuemos a orar pelo nosso irmão Valdir, que está em pleno tratamento, se recuperando de uma cirurgia de emergência e agora entrando no tratamento especificamente, contra o câncer. Continuamos a orar pelas nossas irmãs, continuamos a buscar a Deus em favor daqueles que precisam da graça do Senhor. Existem também familiares de irmãos e irmãs da nossa igreja que estão acometidos do Covid-19, por quem nós vamos orar, em especial a mãe do irmão Elias, precisa da bênção de Deus, uma senhora idosa. Vamos nos lembrar daqueles também que estão doentes da nossa igreja, que testaram positivo, pedir que o Senhor os abençoe e dê a eles uma recuperação total e plena. Continuamos a pedir a Deus pela vida da Aimee, pela vida do Bernardo. Queridos, aqueles que estão em nosso meio, que precisam, e você conhece e sabe, de alguma necessidade, de que a igreja do Senhor possa se unir em oração, ainda que eu não fale aqui, ainda que não chegue a nós, você sabe que você pedindo, você orando, você está também trazendo a bênção de Deus sobre essa pessoa. Então, esses são os nossos pedidos comunitários, mas os pedidos individuais, os pedidos que fazemos por outras pessoas, que talvez só nós saibamos a necessidade, esses pedidos diante do Senhor, eles têm o mesmo valor e o Senhor vai ouvir da mesma maneira. Então nós vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos visite, que derrame sobre nós a graça dEle, o amor dEle. Louvamos a Deus porque o Senhor tem abençoado a irmã Alessandra, graças a Deus, apenas ela testou positivo em toda a família e nós agradecemos a Deus por isso, porque ela tem um bebê novinho, isso para ela foi uma grande bênção, assim como é para nós também. E eu quero estender a oração, que você ore pela nossa igreja, que você ore pelos nossos cultos, que você ore por toda a movimentação espiritual que acontece,
ore pelos aconselhamentos, ore por tudo que move a nós como igreja de Deus. Vamos orar então? Vamos nos colocar diante do Senhor. Feche seus olhos e com fé no coração, na certeza que você sabe que Deus está te ouvindo, faça a sua oração. A oração de um justo pode muito pelos efeitos que ela produz, diz a palavra de Deus. Oremos, meus queridos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos aqui na tua presença, através do poder do teu Espírito Santo que em nós habita, para buscarmos a tua face, buscarmos a Deus a tua graça sobre nós, sobre as necessidades, Deus, que nós conhecemos e que queremos trazer diante de ti. Deus Todo-Poderoso, nesta hora, nós queremos trazer na tua presença, Senhor, os nossos amados da nossa igreja que estão em tratamento, Senhor. Nós pedimos que o Senhor continue com a tua mão estendida sobre a vida, Senhor, do nosso irmão Valdir. Que o Senhor abençoe, Senhor, o Carlos. Que o Senhor abençoe o Carlos Eduardo Babu, Senhor. Cobre com a tua bênção. Senhor, visita, Deus, as pessoas que estão em tratamento médico, aqueles, Deus, que estão se recuperando, Senhor, de cirurgias, meu Senhor. Oh, Deus, a nossa mente corre, Senhor, pela nossa igreja. Nós trazemos cada um deles diante do teu altar. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, visita, Senhor, cada um, Senhor, cada casa, cada coração que precisa de cura, que precisa de libertação, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, continua estendendo tua mão e abençoando as nossas irmãs em tratamento médico, Senhor. Abençoe as nossas crianças que também estão, Senhor, lidando com a enfermidade. E oramos também pelas famílias de cada um deles, porque nós sabemos, Senhor, o que uma doença prolongada, o que ela demanda, o que ela requer, Senhor, de toda a família. Oh Deus, põe a tua mão, Senhor. Mas nós ainda esperamos e cremos poderosamente que o Senhor é Deus de cura, de libertação, que basta um toque teu, Senhor, e cada um desses queridos e queridas que nós mencionamos semanalmente, Senhor, nos nossos cultos diante de ti, basta apenas um toque teu para que todos sejam curados milagrosamente. Nós cremos que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Deus de graça, queremos também nesta oração agradecer ao Senhor por nos ouvir, por nos abençoar, pelas orações atendidas, pelas recuperações, pelos livramentos, pelas portas abertas. Oh Senhor, o Senhor não nos tem deixado sem resposta, mas o Senhor tem agido e nós proclamamos, Senhor, os teus feitos de justiça, os teus atos de bondade para conosco, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, porque em cada culto que nos juntamos a orar, nós sabemos que estamos gerando no mundo espiritual testemunhos da tua fidelidade, do teu amor. Deus de graça, Deus de misericórdia, paira agora a tua mão, Senhor, sobre cada coração que está comigo nesta oração, cada vida que está comigo agora, buscando a tua face, Senhor, que seja alvo agora do toque do Senhor. Toca, Senhor, toca para aquilo que seja necessário, para livrar, para abençoar, para restaurar, para fazer novas todas as coisas. Oh Senhor, em nome de Jesus Cristo, que cada coração seja poderosamente visitado por Ti agora, que receba a graça, o poder, a bênção do Deus Todo-Poderoso, onde quer que esteja a sua necessidade, que em nome de Jesus agora, você seja alcançado e alcançada pela bênção que Deus está enviando, porque quando dois estiverem reunidos no nome do Senhor, ali está presente. Oh Espírito de Deus, oh Senhor, obrigado por nos visitar, oh, obrigado pela tua presença bendita e santa, obrigado pelo que o Senhor está fazendo agora no nosso meio, Senhor. Eu te louvo juntamente com cada um dos meus irmãos e irmãs. Obrigada por tempo de oração que o Senhor nos dá, obrigado porque é nesse tempo que o Senhor nos visita, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor toca nos nossos corações. Oh Senhor, obrigado pela santa e bendita presença. Oh Senhor, lava o nosso interior, lava a nossa alma, limpa o nosso coração, Senhor. Abençoa-nos para que possamos caminhar em luz e não em trevas.
Abençoe para que possamos viver as realidades do Teu reino na nossa vida, Senhor. Porque Tu és luz, Tu és vida e o Senhor é inesgotável nas suas bênçãos. Oh Pai, obrigado. Senhor, cuida de cada casa, de cada lar, guarda a entrada, guarda a saída, Senhor. Livra, Deus, o Teu povo, livra-nos, Senhor, das doenças, deste vírus, meu Deus, dos irmãos que trabalham, daqueles que pegam essas lotações, esses trens, Senhor, tão cheios, tão superlotados, Senhor, só a Tua graça. Nós estamos entregues, nós não temos quem possa nos defender, mas nós temos um Deus poderoso que ordena bênção sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, seja a Tua proteção, seja a tua mão sobre cada um de nós, Senhor, para que possamos continuar a Te servir, a Te amar e a cumprir os nossos dias nesta terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, envia, Senhor, envia a paz aos corações, envia a paz aos lares, meu Deus. Muda as realidades, Senhor. Muda, Senhor, as circunstâncias em favor do Teu povo, em favor de nós que cremos em Ti. Senhor, nossa vida está nas Tuas mãos. Nós mais uma vez nos entregamos em Tuas mãos, para que esta semana que vamos iniciar seja uma semana, Senhor, debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua direção. Se conosco, Senhor, nos abençoe como igreja, Senhor. Abençoe os líderes desta Tua casa, abençoe aqueles que estão se dispondo, Senhor, a caminhar, a ajudar, a se empenhar para o bem da Tua obra. Abençoe cada ovelha deste rebanho, Senhor. Que não falte o alimento espiritual, que não falte, Senhor, a Tua presença nos corações. Deus Todo-Poderoso, cuida de nós. Nós somos Teus, nós somos ovelhas do Teu pasto. Esse rebanho Te pertence, Senhor. Ele é Teu, Senhor, conhece, sabe. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça e a Tua bênção permaneça conosco hoje, Senhor, durante esta semana, durante o mês, até o fim deste ano e por toda a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Meus queridos, nós vamos agora consagrar a Deus nossos dízimos e ofertas, e nesse momento do culto, momento solene, em que nós trazemos justamente a consagração das nossas dádivas ao Senhor, porque não há diferença. Tudo que fazemos para a glória do nome dEle, e tudo na nossa vida tem um cunho espiritual. Então eu peço agora que você tome nas suas mãos. A Bíblia nos ensina a lutar com armas espirituais. Nós não podemos lutar com armas carnais, queridos. As nossas armas são armas de justiça. As nossas armas são armas que o Senhor deu nas nossas mãos para que pudéssemos lutar e ter a vitória. Dizimar e ofertar faz parte de um propósito espiritual, porque ele demanda um coração fiel. Não é o ato pelo ato, você me entende? Não estamos mercadejando e nem comprando a bênção de Deus, sequer fazendo negócio com o Senhor. Dizimar e ofertar tem a ver com fé, tem a ver com interesse de coração, tem a ver em querer fazer Deus se tornar o Senhor de todas as coisas, por um ato da nossa vontade, uma determinação do nosso coração. Então, dizime e oferte na certeza de que Deus vai cumprir aquilo que Ele fala a seu respeito. Vamos orar. Pegue na sua mão, nós vamos colocar diante de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós trazemos diante da Tua presença nossos dízimos e nossas ofertas, consagramos diante de Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor receba, porque é de cada coração, é de cada vida, que tem, Senhor, um propósito contigo, de fidelidade, de amor e de fé. Senhor, que a mesa do dizimista e ofertante da Tua casa possa ser a mesa que o Senhor promete na palavra, mesa farta, abastecida. Senhor, abençoe, Senhor, o nosso trabalho, abençoe aos irmãos que dependem de seus próprios negócios, aqueles que também, Senhor, prestam serviços, enfim, é uma gama tão grande, Senhor. Deus amado, visita e abençoa.
nós oramos e consagramos a Ti nossos dízimos e ofertas em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos veremos quarta-feira para um culto de adoração e de busca, né, de bênçãos na presença do Senhor. Deus abençoe. Meus irmãos, paz seja convosco. Louvado seja o nosso Deus pelo tempo que já tivemos louvando, cantando, orando, intercedendo pelos nossos irmãos. Nesta hora é a hora de ler a palavra. Eu convido você a orar nesta hora. Vou pedir para que Deus ilumine a nossa mente para a compreensão dela. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, dá-nos a compreensão da Tua palavra nesta hora. Vem, Senhor, que Teu Espírito Santo traga graça ao nosso coração para que sejamos fortalecidos nesta hora e tenhamos entendimento da Tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a Bíblia nesta hora, meus irmãos, no Salmo 103, de 1 a 6, que diz assim a palavra de Deus. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Amém. Amém. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, diz a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que Deus, Ele tem nos abençoado muito. E nós bem sabemos que benefícios são essas bênçãos que nós já recebemos, que são muitas. Mas também diz respeito às bênçãos adquiridas pelo sacrifício de Jesus, as quais nós ainda não recebemos, que também são muitas. E às vezes bênçãos que nós nem imaginamos, de repente vêm sobre nós. E a palavra diz, portanto, não nos esqueçamos de nenhuma delas. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 2,9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Então, coisa que nós nem pensamos, isso significa que o nosso futuro, de fato, está nas mãos de um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Bem diz o profeta Isaías, no capítulo 64:4, nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso, que trabalha dia e noite em favor daqueles que o amam. Sim, o nosso Deus, de fato, meus irmãos, Ele cuida de nós. E nós devemos bendizê-lo por isso. De que forma nós devemos bendizer a Deus? Como nós devemos bendizer ao Senhor nosso Deus? Meus irmãos, devemos bendizer ao Senhor nosso Deus com profundo temor no nosso coração, profunda gratidão, porque Ele é o Senhor. Primeiro porque Ele é o nosso Deus. Portanto, nós o bendizemos por aquilo que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Vemos quando Ele fala ao povo de Israel: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus santo, zeloso, que exerce misericórdia até 1000 gerações daqueles que temem o seu nome. Somente o Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Sim, é a palavra nos chamando a uma profunda adoração, a um profundo reconhecimento, a uma profunda gratidão, e expressar isso em palavras diante do Senhor nosso Deus. Também a palavra diz que devemos bendizê-lo por tudo. Isto é, por tantas coisas, meus irmãos, que o nosso Deus tem feito e vai fazer na nossa vida. E principalmente
A palavra diz respeito ao grande dia que Ele vem nos buscar, o dia da recompensa. Eu fico pensando no arrebatamento da igreja, quando nós recebermos a coroa da vida, quando formos transformados, nossos irmãos ressuscitados e todos nós agora partindo para a presença do Senhor. O importante é nós sabermos que quando a palavra nos chama para bendizê-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para adorá-lo, nós somos chamados a olhar como de fato Jesus é exaltado nos céus. Nos céus Jesus é adorado, Ele é exaltado, Ele é louvado. E louvado por aquilo que Ele fez, porque a palavra fala sobre a obra da redenção. Em Apocalipse 5, 9 a 11, nós vemos no céu todo ser vivente, as criaturas rendendo graças ao Senhor, bendizendo ao Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados, aquele que nos redimiu para Deus, aquele que nos salvou. E diz assim a Bíblia, no texto que nós vemos em Apocalipse 5, 9, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e todos os anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo assim: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Meus irmãos, nós também somos chamados e devemos atender à exortação de Deus, o chamado de Deus para o reconhecimento da obra redentora, reconhecimento daquilo que o nosso Deus Pai fez de ter enviado o seu Filho, e devemos exaltá-lo, bendizê-lo, de fato no nosso coração e de todo o nosso coração. O Salmo 134, nele há um apelo a todos nós. Então o salmista diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. E de Sião, isto é, do céu, abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Isto é, enquanto nós estamos exaltando o nome dEle, Ele ordena a bênção ao nosso favor e as coisas acontecem na nossa vida. Bem diz a Bíblia Sagrada no Salmo 50, 23, diz: aquele que oferece sacrifício de louvor exaltará o nome do Senhor. E a Ele lhe será mostrado o caminho da salvação. Sim, quando nós o louvamos, quando nós bendizemos o seu nome, então a graça de Deus é derramada sobre nós. Bem diz a palavra que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Onde há gratidão, onde há uma palavra de louvor, ali
Deus está presente e a sua bênção é derramada nos corações. Aleluia. É Ele quem perdoa, diz a palavra, todos os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ora, meus irmãos, devemos bendizê-lo eternamente pelo sacrifício, pela sua misericórdia e graça sobre nós, que nos livra do peso do pecado, da escravidão do pecado, do domínio do pecado sobre a nossa vida. Portanto, o poder do pecado não está em nós, porque de fato nós recebemos a libertação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós bem sabemos, meus irmãos, que o pecado é a única coisa que causa separação entre nós e o nosso Deus. A palavra diz assim no livro do profeta Isaías, capítulo 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seus ouvidos surdos, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, diz a palavra. Mas graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. De fato, nós podemos louvá-lo, podemos exaltá-lo, porque o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo trouxe essa libertação por meio desta grande graça e nos livrou então do poder do pecado, porque agora somos livres para Deus. Agora somos chamados a viver em novidade de vida, como está escrito na Bíblia Sagrada, que uma vez salvo, uma vez lavado pelas águas do batismo, nós vivemos agora em novidade de vida para o Senhor nosso Deus. Ora, está escrito na Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo, porque de fato Jesus pagou o preço. Pois que está escrito, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É o cuidado de Deus, é o cuidado do Senhor, é o sangue de Jesus derramado para propiciar a nossa relação permanente com o Senhor nosso Deus. Bem diz a palavra que de fato Jesus fez propiciação pelos nossos pecados, isto é, Ele cobriu e apagou. E quando nós confessamos a Ele, então nós recebemos dele, meus irmãos, esta grande libertação. O salmista Davi, prevendo esse tempo de refrigério para nossas vidas, ele deixa escrito no Salmo 32:1: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E essa bem-aventurança, ela não vem somente sobre aquele que ainda não conhece Jesus. Ela vem sobre aquele que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, que no ato que ela o recebe, ela se livra dos seus pecados, mas também essa bem-aventurança está sobre todo aquele, está sobre o crente, ou sobre aquela ovelha extraviada, à semelhança do filho pródigo, que de repente ela cai em si e diz, eu vou voltar para a casa do Pai. Então, esta pessoa, quando ela confessa os seus pecados, são perdoados. Elas são lavadas pelo sangue do Cordeiro. Isso é tão interessante que Tiago, escrevendo no seu livro, capítulo 5:20, ele diz assim: irmãos, se algum de vós tem se desviado da verdade, sabe que aquele que converter um pecador do seu mau caminho,
salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. É o interesse de Deus buscando a ovelha perdida, buscando aquele que está extraviado e trazendo para a presença do nosso Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso. Devemos bendizê-lo, devemos exaltá-lo por todos os benefícios. É Ele quem nos dá saúde, é Ele quem cura as nossas enfermidades, a Bíblia Sagrada. E nós nos lembramos da palavra que está em Isaías 53, 4 em diante, que diz que certamente Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Ora, meus irmãos, nós sabemos que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. E é um direito nosso ter saúde. Por isso devemos buscar, nos apropriar das promessas, clamar ao Senhor e buscar até que a enfermidade seja curada. E nós sabemos disso, quantos testemunhos de pessoas foram curadas. Ora, não podemos abrir mão, devemos nos apossar desta promessa, devemos glorificar e exaltar ao Senhor e dizer: Senhor, certamente o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. E o apóstolo Pedro escreve que Jesus, quando ele curava os doentes, ele curava para que se cumprisse a palavra que diz: ele levou sobre si as nossas enfermidades. Sim, é Ele quem faz isso. Ele quem cuida de nós. Ele quem nos dá o sustento. Ele é quem nos dá o pão de cada dia. É Ele que faz justiça ao oprimido. Ele que cuida do necessitado. Ele que acode aquele que clama, meus irmãos. Devemos bendizer, devemos exaltá-lo de todo o nosso coração, porque de fato esse é o nosso Deus, a quem nós servimos. E louvado seja o Senhor pelo privilégio que temos de sermos ovelhas do seu pastoreio, de pertencermos a este rebanho. Quando a necessidade, nós clamamos ao Senhor e Ele vem a nós. Isso porque temos a promessa. Ele diz: eu sou o Senhor que cuido. Se você passar pelo fogo, eu vou estar ali para que você não se queime. Se passar pelas águas, você não vai se afogar. E quando você clamar, eu vou dizer: eis-me aqui. Sim, o nosso Deus, Ele está pronto de fato para nos ouvir. Por isso que está escrito: clama a mim, e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. E quando nós reconhecemos tudo isso, meus irmãos, então voluntariamente nós abrimos o nosso coração para louvá-lo, para exaltá-lo, para bendizê-lo e para dizer de fato: Senhor, Tu és e Tu fazes coisas grandiosas em nossas vidas. Essa é a motivação para aquele que está no caminho, para aquele que está seguindo nessa jornada, meus irmãos, muitas vezes por uma estrada empoeirada, em meio de pedras, que nossos pés são feridos, mas levantamos a cabeça, como diz a Bíblia Sagrada, olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós sabemos de fato em quem temos crido, como diz o apóstolo São Paulo, e estamos certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. E de fato, não vamos nos calar, vamos exaltá-lo por toda a nossa vida, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que é em mim. Ele é quem nos perdoa. É Ele que, quando estamos aflitos, dizemos: Senhor, perdoa os meus pecados. Ele estende as mãos e dá alívio ao nosso coração. Ele testifica no nosso espírito que de fato fomos visitados por Ele. É Ele, meus irmãos, que nos dá saúde. Quando estamos doentes, nós clamamos ao Senhor e Ele vem ao nosso socorro para cuidar, para apacentar, para acalmar o nosso coração e para cuidar da nossa saúde. A promessa dele é nos abençoar de fato. Não podemos ter a impressão que Deus está contra nós. Não. Ele está por nós.
Quem está contra nós é o mundo, o inimigo das nossas almas. Agora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o Senhor, Ele cuida de nós. Ele nos amou de tal maneira. E a palavra diz que nada e ninguém poderá nos separar deste amor. Nada e ninguém, nem o presente, nem o futuro, nem as coisas temporais, nem as coisas que ainda nós não as conhecemos, nada. Essa segurança que nós temos do Senhor, que de fato Ele está presente na nossa vida e nós devemos realmente ter um coração grato diante do Senhor. Ele que nos salvou, Ele que nos libertou dos pecados e nos deu a vida eterna. Meus irmãos, vamos ver a eternidade com Ele. Eu fico imaginando aquele momento glorioso, quando Jesus estender as suas mãos a nós e dizer: vinde benditos de meu Pai, possui por herança a coroa da vida que vos está preparada desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do vosso Senhor. E nós entraremos na presença dEle, aí sim, para vivermos para sempre, pelos séculos dos séculos, num lugar onde habita a justiça, diz o apóstolo São Pedro. A nossa esperança está nele. Nossa esperança está no futuro. Nossa esperança está em receber a coroa da vida, e aquele que prometeu é fiel para cumprir essa santa palavra. Quem é como o Senhor nosso Deus? Diz o salmista no Salmo 113. Quem é como o Senhor nosso Deus? Que do alto dos céus Ele contempla os filhos dos homens. Ele levanta do pó o desvalido, levanta do entulho o necessitado e faz com que eles assentem entre os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril viva como que se fosse mãe de muitos filhos. Esse é o Senhor nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus a quem você serve. Esse é o Deus que te chama a bendizê-lo, a exaltá-lo, a proclamar a sua grandeza. E em troca, Ele veio para te abençoar. De Sião, Ele ordena a benção a seu favor. E abençoa a sua vida, abençoa a sua família, abençoa tudo que você possui. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, para que nesta jornada sigamos este caminho de cabeça erguida, com nosso coração livre para adorá-lo e reconhecê-lo como o Senhor absoluto de todas as coisas, mas em particular das nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus, na Tua presença nós estamos e pedimos que seles esta palavra no nosso coração, para que nunca nos esqueçamos daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz, e que vivamos nessa dependência para sempre. Ovelha e o pastor, filho e o pai. E assim nós seremos felizes para sempre na presença do Senhor. Nesta hora que a Tua graça enche os corações. E aproveitando, meu Deus, aqueles que estão doentes, cremos que todos são visitados pelo Senhor agora, por causa da Tua promessa, por causa da Tua grande graça. Aquele que precisa do perdão dos seus pecados pode clamar a Ti e será alcançado por Ti nesta hora. E nesta hora eu peço que alcance aquela pessoa que está se rendendo a Ti neste momento, está dizendo: Senhor, eu quero Te servir, perdoa a minha vida pregressa, pois de fato daqui para frente eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser um servo, eu quero ser um filho. Senhor, recebe também aquela ovelha desgarrada, Senhor, o filho pródigo que diz: Senhor, eu desperdicei todos os meus bens, agora eu volto para os Teus braços, espero a graça e a misericórdia do Senhor na minha vida. Acolhe, Senhor,
esta pessoa. Transforma e que ela entre no caminho para seguir até o fim. É o nosso pedido, no santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus por sua santa palavra. Ele nos livrou dos pecados, limpou, e das trevas Ele nos salvou. Ele nos livrou dos pecados, limpou, e das trevas Ele nos salvou. Glória e honra ao que venceu. Santo é o Senhor, adorado Deus. Exaltamos o teu nome, adoramos o teu nome. Glória ao Rei que ressuscitou. És maravilhoso, ó Redentor. Exaltamos o teu nome, adoramos o teu nome. Nesse momento, convido você a colocar sua mão direita sobre o seu coração. Receba a bênção apostólica e que Deus nos abençoe. Que o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, a graça gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, com os teus filhos, com as tuas ovelhas, para sempre. Amém, amém. Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Deus nos deu uma semana de paz e graça na presença dEle, para que vivamos e experimentemos o melhor dEle, porque de fato Ele tem tudo o que nós precisamos para ter uma vida plena neste mundo. Deus abençoe. Fica em paz na presença do Senhor.